Depois dessa aguinha, depois desse banheirinho, a gente pode continuar estudando os tempos perfeitos, né? E agora a gente vai falar sobre a formação desse tempo perfeito. Por quê? Eu falei na aula passada, a gente estava falando sobre o passado, e eu lembro que eu mencionei para vocês que eu tenho 3 colunas com relação aos verbos. Eu tenho a base, eu tenho o simple past e eu tenho o past participle. Por que eu estou falando disso? Porque o meu present perfect, tá? Present perfect continuous também, porque eu levo em consideração que o verbo to be vai entrar no particípio passado. O meu tempo do passado perfeito contínuo, futuro perfeito contínuos, eles serão sempre formados pelo past participle. O que é isso? É o particípio passado dos verbos. Quando a gente fala de present perfect, só o present perfect, eu tenho uma estrutura que é o have ou has. Por exemplo, se eu for botar she, vai ficar she has written the report. Ela escreveu o relatório, tá? Então eu tenho o have ou has mais o past participle do verbo principal. O que é o past participle, como eu falei para vocês? O past participle é esse carinha aqui, ó. Aqui o simple past, que a gente usou na aula passada falando sobre o passado, quando a gente fala sobre a afirmativa. E esse daqui, esse carinha aqui, ele não vai estar presente só na afirmativa, não. Ele vai estar presente em tudo, e é isso que a gente vai ver. Tá? Então, por exemplo, do, passado did, participo passado done. O cook, por ser um verbo regular, a gente estudou isso na aula passada. O meu verbo no passado fica com ed no final, cooked. E aí, graças a todas as pessoas aí que estão olhando por nós, o passado perfeito, participo passado, perdão, também é a mesma forma. Assim como, por exemplo, work. Ó, só boto o ed nos dois. Se não for um verbo perfeito, eu tenho que olhar... Um verbo perfeito. Um verbo regular, eu tenho que olhar na minha listinha. Por exemplo, se não é um verbo regular, porque o passado é só e o particípio passado, ó, sim, completamente diferente. Write, que eu usei até aqui no exemplo, ó, wrote, e aí o particípio passado, written. Vocês podem pensar que esse carinha é regular, mas ele não é. Ele só é preguiçoso, repetiu ali, entendeu? Como vários outros. Think, particípio passado simples, thought, particípio passado também thought. É igual, mas não é um verbo regular. Verbo regular é aquele que a gente usa o ed no final, tá? É que segue um padrão. Esse aqui não tem padrão nenhum de mudança para o passado. Ele só tem a ideia de ser o mesmo no particípio passado. Então, quando eu formo o meu present perfect, eu tenho que usar o have ou has mais esse carinha daqui. Por isso que tá, ó, you have written the report. Quando eu estou falando de present perfect continuous, eu tenho o have ou has mais o verbo to be no particípio passado. Vamos lembrar, o verbo to be é um verbo irregular. Eu tenho ele aqui, a base. O meu passado, ele é formado de 2 formas. Formado de 2 formas é maneiro, né? Mas ele tem 2 formas. E quando eu falo do particípio passado, é o been. Então, eu vou usar o have e o has, mais o verbo to be, porque eu sei que quando eu falo de present perfect continuous, na realidade, quando eu falo de todos os tempos continuous, eu tenho que usar o verbo to be, mais o verbo principal, mais quem? O ing, lembra? A gente falou sobre isso na aula passada. Então, aqui, quando eu coloco she has been studying the subject, ela tem estado estudando o tópico, tá? É estranho no português, mas tem toda a lógica no inglês, tá? Pensa assim, no inglês tem lógica. Então, quando a gente fala de present perfect, quando a gente fala de present perfect continuous, a gente tem a ideia no passado, na afirmativa, a gente usa assim, e na negativa,
E na interrogativa, eu vou continuar com a minha mesma estrutura, porque quem vai trabalhar é esse carinha aqui. Ele não é tão bom quanto o verbo to be, tá, gente? Mas ele ajuda, ele quebra um galho. Então, se eu for fazer a minha frase na negativa, eu vou botar assim, ó. You have not written the report. É claro que a gente já tá ficando cascudo, a gente já sabe que o have not, é a mesma coisita que haven't. A gente sempre come o ozinho, né? Então, eu posso substituir aqui, ó, por um haven't. Então, you haven't written the report. Preste atenção, isso é só no present perfect. No present perfect, depois a gente vai ver no past perfect. Mas não é uma ideia do verbo have. Esse aqui não é o verbo have. Esse aqui é o verbo have como partícula do present perfect. Tá? Do tempo perfeito. Assim como aqui, ó. Na negativa vai ficar she has not been studying the subject. Subject. Novamente, já estamos ficando cascudos, já sabemos que o has not, eu vou fazer a contração e vai virar hasn't. Então, esses carinhas aqui eu posso fazer virar só um. Então, she hasn't been studying the subject. Quando eu fizer a minha interrogativa, lembra que eu falei que quem está me ajudando ali é o verbo have como partícula do present perfect. E ele vai continuar me ajudando na interrogativa. Como? É ele que vai trocar de lugar com o meu sujeito. Então, vai ficar assim. Have you written the report? Has she been studying the subject? Então, se eu tenho essa frase assim, eu sei que é interrogativa, né? Então, quem fez a mudança foi o have, ou has, na realidade. Tá? Então, assim, present perfect tá basicamente fechado. A gente vai ver ele quando for ver as outras coisas. Mas ele tá praticamente fechado. Por quê? Porque agora a gente vai falar do past perfect, tá? Quando a gente fala do past perfect, é uma coisa mais tranquila, porque a gente tem algo parecido em português. A gente vai ver já já o que é esse algo parecido em português. Por que eu falo parecido? Porque hoje em dia quase não se usa mais. O past perfect, como eu tinha falado, ele não é uma situação muito complicada pra gente em português. Porque a gente tem uma coisa que parece o past perfect, tá? Parece por quê? Porque a gente tem realmente um correlato, só que a gente quase não usa mais ele, tá? E para isso, eu botei um exemplo aqui, só do past perfect, do Nightwish, que vai estar presente em tudo quanto é lugar. Ainda mais nessa música, porque essa música aqui é show de bola. O past perfect, a gente vai ver que ele é relacionado ao passado somente, tá? Por isso que o nome dele é past perfect. Só que ele não é uma coisa simples que já tenha acontecido. Vamos ver aqui um pedaço de uma música chamada Over the Hills and Far Away. Dá uma olhada, essa música é muito maneira. Então, they came for him one winter's night. Arrested, he was bound. They said there'd been a robbery. His pistol had been found. Então, eu tenho dois exemplos de present perfect aqui, tá? O there'd been e o had been found, que além de past perfect ainda é uma voz passiva. Eu tenho vários exemplos de voz passiva aqui, na realidade, né? He was bound, né? Had been found, mas essa não é a situação que eu tô querendo saber. Eles vieram atrás dele, eles vieram em sua procura numa noite de inverno. Preso, ele foi encarcerado. Ele foi, não podia se mexer, he was bound. They said there'd been a robbery. Eles disseram que tivera um assalto. His pistol had been found. Sua pistola fora achada. Quem é que usa isso?
Só uma amiga minha. Que eu nunca entendia por que ela usava isso. Por quê? Porque a gente hoje em dia acaba usando uma locução verbal, né? Então, assim, eles disseram que tinha havido um assalto. A pistola dele tinha sido achada. Então, a gente acaba usando uma ideia de locução verbal para expressar essa coisa do que aconteceu antes de outra ação. Como assim? Aqui eu tô falando, ó, preso, ele foi encarcerado. Então, você imagina, ele tá preso aqui. Por que ele tá preso? Porque antes dessa situação, aconteceu um assalto e a pistola dele foi achada. Então, eu tenho duas ações no meu passado. Esse aqui é o passado. Eu tenho duas ações, só que uma aconteceu em primeira instância, sei lá, aconteceu primeiro do que a outra. A gente vai ver logo nessa próxima situação aqui como é que é esse uso. Para que existe o past perfect? Gente, eu falo duas frases do meu passado em dois momentos diferentes. Por exemplo, agora já são alguma hora. E aí eu falo, eu tomei café às 8. Ação número 1. E às 8h30 eu tomei banho. Ação número 2. Quando eu falo dessas duas ações separadamente, eu posso usar simplesmente quem? O simple past. Por quê? Porque eu estou tratando de ações que começaram, terminaram no passado e pff, that's it. Estão sozinhas. Mas se em algum momento eu resolvo, tipo assim, o que você fez hoje de manhã? Hoje de manhã eu tomei um banho, mas antes eu tinha tomado café da manhã. Eu botei essas duas frases ao mesmo tempo, juntas. Mas eu não posso botar as duas ações ao mesmo tempo. Senão vai achar que eu tomei café da manhã enquanto eu tomava banho. Bem estranho, não? Super. Então, eu tenho que mostrar que uma aconteceu antes da outra. Então, olha só. When I took a shower, I had breakfast. Não, eu não estou gaga. É had mesmo. Por quê? Eu tô falando aqui de present past perfect. E aí, qual é a formação do meu pobre coitado past perfect? É o had, a partícula had, e aí vem quem? O verbo no particípio passado. Vamos imaginar que, ao invés de I had breakfast, seria I watched TV. Então, vai ficar assim, ó. When I took a shower, I had watched TV. Ou seja, quando eu tomei banho, eu tinha assistido TV. É fácil essa estrutura pra gente. O que não é fácil são certas compreensões que a gente já vai ver quando a gente vê a outra parte dessa lição. Certas compreensões que eu tenho que ter na minha cabeça quando eu estou fazendo uma interpretação textual, tá? Primeira é essa, past perfect continuous. A segunda situação, eu já estou falando... Primeira situação, past perfect. Segunda continuação já é o past perfect continuous. Se é continuous, tem o verbo to be. Mas por que teria o verbo to be? Porque eu tenho duas ações. Só que uma das ações, ela aconteceu por um tempo. Lembra da situação da continuidade de ação? Ela aconteceu por um tempo no passado. Olha aqui, o número 1. I was playing video game all morning. Então, eu estava jogando videogame a manhã inteira. O que você fez ontem? Eu fiquei jogando videogame a manhã inteira. É basicamente isso. Já número 2 é uma ação pontual. Não é uma ação em progresso. Em progresso. My mother arrived at noon. Minha mãe chegou ao meio-dia. Noon é também uma palavra para midday. Meio-dia. Beleza. Enquanto eu analiso essas duas frases separadamente, eu posso usar o simple past e o past continuous.
Se eu resolvo colocá-las junto, eu tenho que falar qual aconteceu primeiro. Mas agora é uma diferença que antes eu tinha falar que aconteceu primeiro, só que era uma ação pontual. Eu tomei café da manhã. Não é uma ideia de continuidade de ação. Já essa daqui não, é a ideia da continuidade. Então eu tenho que continuar passando isso. E eu só consigo passar a ideia da continuidade de ação através do continuous. E aí eu tenho que usar o past perfect continuous. Então vamos lá. When my mother arrived, I had been playing video game. Quando minha mãe chegou, eu tinha estado jogando videogame. E o pior, minha mãe sempre descobria. Era o inferno. Vocês não tinham ideia. Eu primeiro achava que minha mãe tinha poderes mágicos. Tipo, como é que ela sabe que eu estava jogando videogame? Teve uma época da minha vida que eu troquei de curso. Eu estudava uma coisa, aí depois eu fui para letras. Só que aí eu fiz vestibular e como eu queria estudar de manhã, não queria estudar de noite, porque era longe para dedéu de casa, eu tive que esperar o segundo semestre para poder entrar, porque eu de manhã começava no segundo semestre. Então eu ficava em casa sem fazer nada. Aí minha mãe chegava, filha, faz não sei o que para mim, né? Filha, faz isso, faz aquilo. E ela saía. Quando ela chegava em casa, ela, Patrícia, você não fez o que eu te pedi? Aí eu sempre mandava um caô, falava alguma coisa, ela, não. Você ficou jogando, vendo televisão, jogando videogame o tempo inteiro. Aí eu, caraca, como é que ela sabe isso? Aí eu olhava, tem alguma câmera escondida, né? Vai entender. Só que aí depois minha ficha caiu, gente. Eu sou da época que televisão não era assim não, né? Fininha. Era tipo assim, pra você botar a televisão, você tinha que ter mais 1,5 metro de sala, quase. Né? Porque a televisão tinha aquele bundão enorme. E aquela porcaria esquentava, se você ficasse muito tempo usando. Esquentava uma coisa louca. Então minha mãe chegava em casa, botava a mão na televisão, porque eu ouvia o barulho do carro, eu desligava a televisão e ia fazer outra coisa. Ou fazer o que ela tinha pedido, ou fazer outra coisa. Ela botava a mão na televisão, sentia a televisão quente, ela já sabia que eu tinha estado jogando videogame. Não é que eu joguei um pouquinho. Eu passei um tempo jogando, então a continuidade da ação. Então, quando minha mãe chegou, eu tinha estado jogando videogame. Quando eu descobri, eu botava sempre o ventilador do lado assim da TV pra ficar mais fria. Até que o dia que eu esqueci o videogame ligado. Eu falei, Patrícia, a luzinha tá verde, Patrícia. Não tem como você me enganar. Bom, continuando. Então, lembra, continuous é a continuidade da ação. Então, aqui eu estou interessada na continuidade da minha ação. E aí, quando a gente fala de past continuous e past perfect continuous, eles têm basicamente a mesma estrutura que a gente viu do present perfect e do past perfect continuous. Só que, lembra daquele quadrinho que estava aqui? Então, eu vou usar aquela terceira coluna novamente. Porque a minha formação é o had, agora é só had, porque é passado, mais o particípio passado. E aqui no past perfect continuous eu vou usar o had mais o been, porque eu tenho que usar o verbo to be. Aqui o been foi só uma coincidência, tá? Porque eu quero usar esse exemplo aqui porque caiu uma vez numa interpretação textual. Então eu acho legal chamar atenção. Então had been mais quem? Mais o action verb mais o ing. E aí eu formo o meu past perfect continuous. Aqui. He had been in jail before. Ele já tem estado na cadeia antes. Quando eu faço essa frase aqui, eu levo em consideração que ele esteve na cadeia e antes disso ele já tinha estado na cadeia. A pergunta, eu não me recordo completamente, mas a pergunta era, das alternativas abaixo, marque aquela que está correta ou incorreta. E tinha uma frase falando, essa foi pelo menos a segunda vez que ele esteve na cadeia. Tipo, isso não está escrito no texto, não está assim, ele já esteve na cadeia 2 vezes, essa é a segunda... Não, tá essa frase. E aí, com essa frase, eu posso deduzir que pelo menos 2 vezes. Vai que ele teve mais. Mas eu sei que, ó, meu presente está aqui.
Então, esse no meu presente aqui, eu tô analisando essa última vez que ele esteve. E antes dessa última vez, pelo menos já teve outra. Tá? Aqui, you had been working hard. Significa que em algum momento no passado, levando em consideração um momento do passado, antes desse momento no passado, eu tive um outro que esteve acontecendo por um tempo. Então, eu tenho que lembrar que tem um contexto para você poder fazer essa frase. E aí, o que acontece? Quando eu falo de past perfect, eu tenho a ideia da partícula, que nesse caso aqui é a partícula do had. E aí eu sei que, se eu quiser fazer a minha frase na negativa, eu coloco o had na negativa. Had not been in jail before. Assim como esse aqui, ó. You had not been working hard. Eu também sei, ó, cascudos que nós estamos, eu sei que eu posso pegar o had mais o not e contrair para formar o hadn't. Então, essa frasezinha aqui, eu posso substituir essas duas expressões pelo hadn't, assim como nessa daqui. E como eu falei, assim como no present perfect, a partícula have aqui no passado, ela tá ali para nos auxiliar, né? Ela é uma partícula, está presente, ela não é um mero auxílio na hora da interrogativa e negativa, ela já está presente na afirmativa, mas ela está aí para ajudar a gente na hora da interrogativa também. Então, o que acontece? Há aquela trocazinha do had com o sujeito para formar a interrogativa. Had he been in jail before? Aqui, trocazinha. Had you been working hard? Então, é uma estrutura tranquila, que a gente tem uma associação rápida em português, que a gente não precisa se preocupar muito, porque a gente vai se preocupar daqui a pouquinho com o future perfect. Voltamos depois de um pipi moment, water moment, não os dois ao mesmo tempo. Vamos?